Paulo, nesta carta aos Efésios, ele chega a dizer, para as eras vindouras. E até, se hoje nós olhamos, encontramos referência cristã de viver bem, é porque cumpriu-se essa palavra e esse chamado foi atendido de serem referência para as eras vindouras. Em Jesus, nós fomos escolhidos para esta vida plena. Então, como nós devemos e podemos viver bem e viver plenamente a nossa vida? E nesse trecho da carta aos Efésios, nós encontramos pelo menos 3 ensinamentos para vivermos bem, que um é a sabedoria, o outro é aproveitarmos cada momento da nossa vida, todas as oportunidades, e também encontramos a adoração. Então, nesses 3 aspectos, nós queremos refletir nesta noite sobre viver bem é viver de forma sábia, aproveitando todos os momentos e oportunidades, e viver sempre adorando a Deus. Veja só que no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 15, ele já diz, tenha cuidado. Na versão linguagem de hoje, ele fala, prestem atenção na maneira de viver. Olha que interessante essa tradução, né? Então, para sermos sábios, precisamos prestar atenção como é que nós estamos vivendo. Este cuidado está relacionado com o modo sensato de viver. Nós lemos por 2 vezes, nós somos chamados à sensatez na hora das nossas escolhas, na hora da nossa condução da vida. Nós somos chamados a essa sensatez no modo de viver. E nós vemos que Paulo afirma que é preciso nós termos sabedoria durante o nosso viver. E nós temos a consciência que os dias são maus. Mas aí vem, será que todos os homens têm consciência que os dias são maus? Se tivessem, cuidariam para que os dias não fossem maus. Mas justamente porque muitos não têm a consciência que os dias são maus, é que nós vemos o estado que está. O estado que o mundo se encontra. Os dias são maus por conta do pecado que habita no coração do homem. Então, como nós podemos viver de maneira sábia e digna do nosso Senhor nesses dias maus? E como é que nós podemos ser luz se nós estamos cercados de trevas? E aí, um pouquinho antes, no versículo 14, nós vemos que Paulo já está convocando cada um desses irmãos que ele fala, a carta está chamando para os que foram chamados, os que foram escolhidos por Deus, aqueles que creram em Cristo Jesus. Paulo está convocando estas pessoas para despertarem da dormência. Desperte tu que dormes, ele diz, desperte tu que dormes, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará o vosso coração, a vossa mente. Olha que lindo. Então, nós estamos falando do despertar esta sabedoria de Deus no nosso coração. E isso ocorre por meio de Cristo. Somente aqueles que estão em Cristo terão despertada esta sabedoria em suas mentes para viver neste mundo e nos dias maus.
E é justamente isso que nós estamos falando, que é a sabedoria de Deus. Paulo está expressando que não é o conhecimento, não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria de Deus na vida do seu servo, é que o fará andar de modo sensato, e isso te trará uma vida boa, um bem viver. E quando ele está falando nesse contexto de sabedoria, a sabedoria de Deus, não a dos homens, mas a de Deus, nós vamos observar lá na carta do mesmo apóstolo Paulo, mas aos Coríntios, que ele está falando que esta sabedoria divina é justamente em cima de uma situação que é loucura para os homens, que é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, que para os homens é loucura, mas para nós é sabedoria de Deus. E nós cremos na mensagem da cruz, nós cremos nesta loucura humana da mensagem da cruz, e aí nós passamos a viver a sabedoria plena do Senhor em nós. Por isso que esse contexto que ele fala que ele escolheu salvar aqueles que creram nesta loucura da pregação da cruz. E nesse contexto é que nós vemos a sabedoria sendo despertada em nós, no nosso modo de viver, para aquele que agora está andando na luz. E ele deixou aquela vida de trevas, ele deixou aqueles hábitos de trevas, e agora ele consegue caminhar com luz na sua vida, na sua mente e no seu coração. Por isso que o capítulo 5, desde o versículo 1, ele está trazendo essa relação de luz e trevas. Aqueles que andam nas trevas, que fazem coisas abomináveis, mas chamando para vivermos na luz de Cristo, porque nós fomos chamados por Cristo Jesus para crermos na mensagem da cruz, do seu sacrifício, que Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos mortos nos nossos pecados. E agora nós vivemos na luz. E quem vive na luz, vive de forma diferente, vive de forma sensata, vive com novas vestes, as vestes limpas, santas, santificadas pelo Cordeiro, o próprio Jesus Cristo. Hoje nós percebemos que se incentiva muito a aproveitar a vida, e muitos entendem que este aproveitar é justamente obedecer os desejos do seu coração, e por isso que as pessoas estão enganadas pelos desejos do coração, e vão levando a vida cada vez mais se aprofundando nas trevas. E é justamente isso que o texto fala: olhe de forma sensata, preste atenção no seu modo de viver, para que não se afaste da luz de Cristo, do Evangelho de Cristo, que você creu, que você foi chamado, que você foi escolhido para viver de forma sensata. E aí ele até diz nessa relação das trevas: não andem como aqueles que andam nas trevas, que até o falar deles, o agir deles, mas até o falar é indecente. Então ele fala: fuja dessa libertinagem, fuja desse desejo imoral, e siga na luz de Cristo. Isto sim é viver de maneira sábia. Assim são os verdadeiros sábios, os sensatos, aqueles que vivem imitando a Deus. Em Efésios, nesse capítulo, no primeiro versículo, ele fala que nós devemos imitar a Deus em Cristo Jesus. Nós vamos imitando o Senhor. Isto é viver na luz. A sabedoria está em entender a vontade de Deus. Por isso que ele diz: ande de maneira sensata, compreendendo a vontade de Deus.
E para compreendermos a vontade de Deus, nós temos que olhar para a sua palavra. A sua palavra revela para nós a vontade do Pai. Quando nós internalizamos a palavra de Deus na nossa vida, nós passamos a viver de maneira sensata, agradando a Deus, porque na palavra de Deus, Deus se revela a nós. Ele revela a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E isso é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vemos que olhar para a palavra de Deus, para vivermos de maneira sábia, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz isso: olha, você aprendeu desde a sua juventude as santas Escrituras, as sagradas Escrituras, e ele diz, se mantenha nela, e essas sagradas Escrituras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A vontade de Deus é a nossa salvação. A vontade de Deus é a nossa santidade. A vontade de Deus é a nossa comunhão com Ele. E é por isso que nós vemos o ensinamento da palavra do Senhor nos dizendo: olhe para as Escrituras, que você vai se tornar sábio no seu viver para agradar a Deus. E a salvação estará na sua vida, por meio dessa palavra no seu ser. E isso é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, a sabedoria internalizada em nós, a sabedoria da palavra é transformada em ações na nossa vida por meio do Espírito Santo. Tanto que também quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que quanto ao que lhe foi confiado, e nesse capítulo 2, quando de Timóteo, da segunda carta a Timóteo, quando ele está falando aquilo que lhe foi confiado, ele está falando da sã doutrina, ou seja, da palavra de Deus. Isso que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo. Olha que precioso, Deus falando conosco e o Espírito Santo agindo para que essa palavra produza efeito no nosso coração, de sabedoria, de permanência, de sustentação no caminho. Existe outra fórmula para vivermos melhor do que isso? O próprio Deus falando conosco, o próprio Deus se revelando a nós, o próprio Deus, pelo seu Espírito, nos sustentando nesta palavra. Isso é precioso, por isso que nós compreendemos quando Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, vai falar que nós temos o selo do Espírito, que Deus entregou o Espírito Santo como garantia para nós vivermos em segurança, a segurança da salvação, o selo do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, por isso que Paulo, aqui escrevendo, ele diz: não se embriaguem com o vinho, porque vai trazer libertinagem para vocês, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer com que esta palavra esteja no nosso coração, esteja fixada na nossa vida, esteja iluminando a nossa mente, esteja iluminando as nossas ações, para vivermos bem. E vivermos bem é segundo a vontade do nosso Deus. Nós devemos agradecer a Deus, louvar a Deus, porque Ele enviou o seu Espírito para selar esta palavra, selar esta mensagem no nosso coração, e esta palavra é viva nas nossas mentes. Nós percebemos que então, assim, com sabedoria, diante de Deus, com a presença do Espírito Santo, nos tornando sábios,
na palavra de Deus, na revelação de Deus, nós temos como agora aproveitar cada momento da nossa vida. Por isso que no versículo 16, ele diz: aproveitem o máximo de todas as oportunidades nesses dias maus. Aí nós olhamos, mas não é o que o mundo diz, aproveitar todas as oportunidades? Nós vamos encontrar muitas pessoas falando sobre aproveitar as oportunidades. Nós vamos encontrar muitos livros de autoajuda ensinando a aproveitar todas as oportunidades, palestras, mentorias que recomendam aproveitarmos, crescermos, enriquecermos, termos notoriedade. Porém, nós vamos compreender que o aproveitar todas as oportunidades nesses dias maus, Paulo está trazendo à luz desses irmãos aquilo que a palavra do Senhor nos revela, que Salomão, no final da sua vida, já um rei envelhecido, que já havia conquistado tudo que um homem pode conquistar, em termos de prazeres, em termos de riqueza, de sabedoria humana, conhecimento, poder. Salomão escreve dizendo: tudo isso é vaidade. Tudo isso não passam de coisas inúteis. Aí você fala: então não fecha a conta. Não encaixa na minha mente, não encaixa com... Todo mundo diz que viver bem, aproveitar a vida, é conseguir juntar todos os esforços para obter o máximo proveito possível daquilo que eu tenho condições de realizar. E de repente Salomão fala que tudo isso é inútil, que tudo isso não passa de correr atrás do vento, que não faz sentido. É até interessante nós lermos, por exemplo, algumas versões bíblicas. A NVT fala muito a linguagem de hoje: não faz sentido. Então, usa bastante essa expressão. Então, o que é mesmo aproveitar? E Salomão, em Eclesiastes, cada momento que ele reflete, que ele faz a reflexão: olha, eu ganhei riquezas, tal, mas não faz sentido. Eu trabalhei, mas não faz sentido. E aí ele vai dizendo isso, mas sempre ele fecha com ensinamentos do que realmente é significante, do que realmente é, e nós precisamos aproveitar. E ele começa dizendo, por exemplo, numa das partes da primeira reflexão de Eclesiastes, ele chega a dizer que descobrir, aproveitarmos todos os momentos para descobrir a sabedoria que é como luz. Ora, é o que Paulo acabou de falar. Descobrir a sabedoria que é como luz. E qual é a sabedoria que é como luz sobre nós? A sabedoria de Deus nas nossas vidas. Ele também diz que nós precisamos aproveitar para desfrutarmos dos frutos do nosso trabalho, mas reconhecermos que até este trabalho que o Senhor nos deu, que nós lutamos diariamente, é fruto de Deus para as nossas vidas. Então a nossa perspectiva não é que nós vamos deixar de trabalhar, deixar de fazer as coisas, deixar de produzir, deixar de buscar conhecimento, não é isso, mas até no fazer, no buscar conhecimento, no trabalhar, nós precisamos desfrutar dos frutos de tudo isso e reconhecer que tudo isso nós recebemos, nós ganhamos como dádiva boa do nosso Deus. E, portanto, não é isso que é o Senhor da nossa vida, mas o Senhor da nossa vida, que é o próprio Deus, nos deu para nós desfrutarmos, tirarmos proveito produtivo e bom para a nossa vida espiritual. Ele também aprendeu
que nós precisamos nos dedicarmos e aproveitarmos cada momento para agradarmos a Deus. Olha lá aqui que Paulo diz: agradar a Deus, buscar a vontade de Deus. Quando é que nós agradamos a Deus? Quando nós fazemos a vontade de Deus. Ele diz também que nós precisamos considerar os tempos, porque há tempo para todas as coisas, e às vezes nós não compreendemos, e às vezes nós nos irritamos por não compreendermos o tempo, mas há tempo de plantar, há tempo de colher, e ele chega até a dizer que nós temos os dias bons. Considere esses dias bons, goze do fruto desses dias bons, mas considerem também os dias maus. Isso é aproveitar todos os momentos, tirar lições dos dias difíceis, lições que vão trazer para nós arrependimento, submissão a Deus, dedicação a Deus, aproximar a nossa comunhão com Deus. Nós temos que tirar lições de tudo. Ele diz também em Eclesiastes que nós precisamos ser felizes, praticarmos o bem generosamente, nos contentarmos com aquilo que nós temos, ao invés de nós buscarmos loucamente as riquezas. Olha que aprendizado. Nós aproveitarmos cada oportunidade quer dizer também nós conservarmos uma boa reputação. E quando ele diz isso, ele faz uma reflexão com o final da vida. Então, nós precisamos aproveitar o tempo para termos uma boa reputação, conservarmos o nosso nome, conservarmos a nossa identidade, que é a identidade de Cristo na nossa vida. O cristão precisa aproveitar o tempo para mostrar Cristo na sua vida, porque Cristo é quem tem que ser a reputação do cristão. Nós temos que aproveitar o tempo para sermos obedientes às autoridades e obedientes a Deus. Aproveitarmos o tempo para desfrutarmos da companhia da nossa esposa e vice-versa, a esposa do seu marido, ou seja, a companhia da família. Às vezes, as pessoas estão tão focadas em aproveitar o seu tempo para ser o destaque no mundo e perdem a preciosidade do convívio familiar, o amor dos seus familiares, perdem o respeito dos seus familiares, e nós vemos que ele aprendeu isso na sua velhice. Nós temos que aproveitar o tempo para fugirmos da ansiedade, até isso ele diz que aprendeu. E aí no final ele diz, agora que ouviu tudo, está lá em Eclesiastes 12, no capítulo 13, capítulo 12, versículo 13, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Exatamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui, que nós precisamos compreender a vida, para dedicarmos o nosso tempo, aproveitando cada período da nossa vida, aproveitando cada instante da nossa vida, para sermos sábios diante de Deus, conhecendo os seus mandamentos, temendo o nosso Deus, agindo conforme a vontade do nosso Deus. Isso é o essencial para a nossa vida. E sendo sábios, e aproveitando cada oportunidade da nossa vida, nós não podemos deixar de adorarmos o nosso Deus, adorar ao Senhor, adorar a Deus. O apóstolo Paulo diz nos versículos 19 aí até o 20, dizendo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
nós vemos que a adoração é fruto daqueles que são cheios do Espírito Santo. Antes dele começar a falar a forma de adoração, é onde ele fala: não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo adora a Deus, adora ao Senhor e ainda incentiva os outros a adorarem. Veja que ele está falando: adore ao Senhor, falando entre si com salmos e hinos, cânticos, falando entre si. O adorador a Deus, que o Espírito Santo move no seu coração esta adoração é contagiante, ela passa a ser percebida por aqueles que estão ao redor. O adorador, ele passa a convidar as pessoas. Às vezes esse convite é de uma forma até natural, sem às vezes até mesmo a palavra, venha comigo. Às vezes, o fato de você estar cantando um hino, estar glorificando a Deus por uma vitória, passando por uma prova, glorificando a Deus, uma pessoa do seu lado está observando e fala: realmente, ele tem razão, realmente nós precisamos adorar a Deus, realmente eu também preciso adorar. Mas o texto que nós lemos na abertura do culto, que foi o Salmo 34, ele diz: bendirei o Senhor em todo tempo. Ou seja, já está juntando tudo aqui, aproveitando todos os momentos, toda oportunidade. Os meus lábios sempre o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. Aí ele faz um convite: ouçam, os oprimidos, e se alegrem. Olha o que ele está dizendo. Aquele que está bendizendo ao Senhor, olha, bendirei ao Senhor em todo tempo, tal. Ele fala agora, ele convida: ouçam, oprimidos, ouçam pessoas que estão ao meu redor, preste atenção aqui, vejam bem, então, se alegrem, porque tem o Deus, e você pode ter Deus também, é justamente isso. E aí ele convida: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Quando o Espírito Santo está no nosso coração, nós adoramos e ainda contagiamos o nosso ambiente. Temos condições de conquistar mais pessoas, a engrandecer o nome do Senhor. A adoração é fruto destes que estão cheios do Espírito Santo. Esses são aqueles a quem que Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É estes, porque o Espírito habita no nosso coração, e o Pai está procurando justamente estes adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E assim, cada instante da vida é uma oportunidade de adoração. E não importa se esse instante da vida é um instante de dor, de dificuldade, é um momento de sofrimento, mas ali, aqueles que têm o Espírito de Deus na sua vida, encontrarão motivos de adoração. Por isso que Paulo está falando: enchei-vos do Espírito, porque ele encontra na adversidade motivos de adoração a Deus. Nós vemos que em todos os momentos, no andar, no caminhar, no comprar, estudar, você vai encontrar motivação para adorar. Na adversidade, Estevão viu a glória de Deus e adorou ao contemplar a glória de Deus. Ele estava sendo apedrejado, morrendo, e ele contemplou a glória de Deus e expressou com seus lábios: eis que eu vejo os céus abertos e Jesus está à direita do Pai. Que coisa maravilhosa! Estava morrendo, irmãos,
sendo apedrejado, e conseguiu adorar a Deus. Paulo e Silas estavam na prisão e estavam adorando a Deus, porque o Espírito de Deus estava no coração destes irmãos, e Ele está presente nas nossas vidas. É o mesmo Espírito que habita em nós, e nós temos condições de, mesmo em meio à mais dura adversidade, mais duro problema, nós também temos condições de adorar a Deus, de adorarmos a Deus. Agora, cheio do Espírito Santo, os lábios que antes nas trevas tinham palavras torpes, agora têm hinos de louvor ao Senhor. As mentes que tinham pensamentos obscenos, libertinos, agora é carregada da presença de Deus, é carregada da glória de Deus, é carregada de pensamentos da bondade, da justiça e da misericórdia de Deus. E assim, este que está na luz tem condições de adorar a Deus. Paulo diz que nós devemos adorar de coração. Por que adorar de coração? Porque do coração é que saem todos os atos da nossa vida, dos nossos lábios. Nós vemos a palavra que da nossa boca sai aquilo que está cheio o coração. Tanto o mal quanto o bem. A nossa boca vai exaltar ao Senhor se o nosso coração estiver cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E nós vamos então proferir palavras que agradam ao Senhor. E quando nós temos a palavra da vida, a mensagem da sabedoria de Deus na nossa mente, no nosso coração, dos nossos lábios fluirá a adoração que é agradável ao Senhor. Por isso que o salmista, no Salmo 19, no versículo 14, ele diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e meu resgatador. A nossa palavra precisa refletir a presença de Deus no nosso coração. E a partir desse momento em que a nossa palavra e o nosso agir reflete a presença de Deus que está em nós, só pode sair uma coisa de nós: adoração. Com cânticos, com palavras, com hinos, com salmos. Então, é isso. E Paulo conclama a esses irmãos que na sua adoração tenham a centralidade dessa adoração em Cristo Jesus. Que Jesus seja o centro da nossa adoração, porque às vezes a nossa tendência humana é o quê? Centrarmos até mesmo a adoração na nossa capacidade de cantar, na nossa capacidade de falar, na nossa capacidade de agir, na nossa intelectualidade, mas Paulo está falando, olha, prestem a adoração a Deus em nome de Cristo Jesus, centrada em Cristo Jesus, olhando para Cristo Jesus, colocando a sua referência em Cristo Jesus, porque foi Cristo Jesus que comprou a nossa vida, que pagou o preço pela nossa vida, que morreu em nosso lugar. E quando nós adoramos, centrados em Cristo Jesus, nós passamos a ter este sentimento de gratidão na nossa vida. E esse sentimento de gratidão vem justamente para revelar no nosso coração que nós compreendemos que nós fomos resgatados por Cristo Jesus
enquanto estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então não tem como nós fazermos diferente, senão adorarmos com o nosso coração agradecido a Deus. Expressarmos a nossa gratidão a Ele, que comprou a nossa vida, que nos resgatou, que nos libertou. E justamente nós fazendo isso, nós estaremos também pregando a palavra do Senhor, porque o mesmo Senhor que nos resgatou é aquele que irá resgatar aqueles por quem nós estamos orando, aqueles por quem nós estamos pregando a palavra, aqueles por quem, de repente, neste momento, você está vendo que ele se perdeu, mas Jesus morreu por ele, morreu por ela, e irá resgatar, assim como ele nos resgatou. E esta fé está no nosso coração, esta fé está na nossa adoração a Ele. E neste momento, eu quero concluir esta mensagem com esta convocação que Paulo fez a vivermos bem. Viva bem, como? Sendo sábios, aproveitando cada oportunidade da nossa vida e adorando a Deus continuamente. E quando ele faz isso, quando ele fala deste culto, que a nossa vida tem que ser este culto contínuo, de sabedoria, de andar aproveitando as oportunidades, adorando a Deus, ele entra no assunto da convivência. Olha que sabedoria de Deus para nós. Paulo está falando, olha, saiam da luz, né, saiam das trevas, vá para a luz, observem os atos da luz, vivam de maneira sábia, despertem, vivam de maneira sábia, aproveitem cada oportunidade para viver desta maneira sábia, aproveitem as oportunidades, cada oportunidade para adorar a Deus. E aí ele entra, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Porque quando nós compreendemos quem é que nos resgatou, quem nos libertou, então nós passamos a viver desta maneira, sujeitando-nos uns aos outros, temendo a Jesus Cristo. O nosso convívio vai ser diferente. Aí que ele começa a falar como que o marido deve tratar a esposa, como que a esposa deve tratar o seu marido, como que os filhos devem tratar os seus pais, os filhos, e os servos, os seus patrões. É exatamente nisso, compreendendo a sabedoria de Deus nas nossas vidas. Sendo sábios em Deus, nós vamos saber viver. E vai fazer todos os seus relacionamentos uma oportunidade para adorar ao Senhor, anunciar o Evangelho. Assim é possível nós vivermos cada relacionamento de uma forma boa. A nossa vida será boa. Assim vai ser o viver bem. Isso é viver bem, porque nós estamos vivendo segundo a mensagem de Deus em nós. Quando Paulo está falando da sabedoria de Deus aos coríntios, ele faz até uma correlação. Olha, quem vai conhecer a mente de Deus, senão o próprio Espírito de Deus? E aí que ele fala que o Espírito de Deus é que vai fixar a palavra de Deus em nós. Por quê? É o Espírito que conhece a mente de Deus. E aí nós vamos fazer a vontade de Deus, porque o Espírito revelou nas nossas vidas. Os nossos relacionamentos serão diferentes, porque o Espírito de Deus está em nós. De tudo isso nós aprendemos que fazemos a vontade de Deus, imitando em tudo
a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e por meio dele nós teremos esta boa vida que tanto os homens almejam, somente por meio de Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor, vamos viver bem segundo a palavra de Deus. O Ministério de Louvor pode vir, vamos viver bem segundo a palavra do Senhor. E para vivermos bem, é vivermos em Cristo Jesus. Vamos viver em Cristo Jesus, irmãos? Vamos deixar o Espírito de Deus tomar conta das nossas vidas, das nossas ações. A nossa vida vai ser diferente. A gente fica tentando puxar a rédea das nossas vidas. Deixa o Espírito nos guiar. Deixemos o Espírito nos guiar. Nós viveremos muito melhor. Nós viveremos realmente bem. Amém?